E vamos. Todo mundo vendo? Vocês estão falando aqui comigo, né? Mas vamos lá. Só me dá um ok aqui, gente, se vocês estão vendo assim. Show. Então, beleza. Então, vamos que vamos, gente. A ideia é entender o funcionamento do Pinterest e como ele pode ser um recurso, um asset para a gente trabalhar dentro da nossa marca pessoal, daquilo que a gente produz de conteúdo lá para o Instagram. A gente tem o objetivo de alcançar, né, nossos clientes, a nossa audiência, converter isso em vendas. E o Pinterest tem se mostrado uma plataforma onde a gente consegue maximizar o nosso alcance, né? E fazer um direcionamento ali para vendas. E a gente vai entender como é que isso funciona, por que que funciona e tudo mais, tá? Então, por que falar de Pinterest dentro de uma estrutura de marca pessoal? Quando a gente fala de uma marca pessoal, da gente, né, do que a gente produz, de conhecimento, de orientação para nossas alunas, para as nossas clientes, enfim, a gente está falando de algo que vem daqui de dentro, né, de um propósito, e esse propósito não necessariamente precisa ser algo místico, tá? De uma maneira geral, seria, né, um propósito místico. Você pode pensar num propósito que você tem que está relacionado de fato a uma entrega, tá? Tem a ver com passa pelo posicionamento, que são as estruturas pelas quais a gente vai querer ser reconhecida, aqui vai entrar a nossa imagem, entram os arquétipos, entra o nosso universo de marca, vai entrar o nosso suporte, né, de imagens, elementos, tom de voz e tudo mais, e vai passar pela exposição. Porque não adianta a gente ter uma marca incrível, a gente ter uma solução incrível para o nosso cliente, um produto que a gente desenhou com o maior carinho, se a gente não consegue alcançar as pessoas certas, certo? Então, a gente percebe que hoje, em termos de plataformas de rede social, quando a gente fala Facebook, Instagram, TikTok. O TikTok é até um pouco menos, a gente, principalmente dentro de Facebook, que é uma plataforma mais antiga, e o Instagram, a gente acaba encontrando muitas barreiras de alcance, para alcançar mais pessoas. Por quê? Quanto mais o nosso alcance, maior a boca do nosso funil, maior a possibilidade de a gente encontrar essas pessoas certas, que são as pessoas que vão entender os sinais que a gente está emitindo. Quando a gente passa, né, a entender uma marca pessoal que ela tem esse direcionamento arquetípico, a gente deixa de querer tentar falar com todo mundo e a gente se preocupa em se fazer entender pelas pessoas certas. Quem são as pessoas certas? Aquelas que eu defini com que eu quero trabalhar, a que eu quero servir, aquelas que vão ressoar comigo, com a minha identidade, com quem eu trago para dentro desse universo, que pode ser num primeiro momento, o Instagram, que é onde geralmente a gente acaba convertendo as nossas vendas, beleza? Então, o que a gente no TikTok, por isso que eu falei que é um pouco menos, porque apesar de ser uma rede social, ele tem uma trava menor de alcance, a gente consegue alcançar muitas pessoas, independente delas serem seguidoras ou não, mas a gente está falando de uma outra plataforma, e o Pinterest é uma plataforma que não é exatamente uma rede social. Ela é uma plataforma de ideias, de inspiração. E quando a gente fala em inspiração, a gente consegue, né, conectar ali de novo com um arquétipo. Quando a gente fala em arquétipos, em branding emocional, a gente não fala que a gente está fazendo uma conexão a partir de inspiração e identificação. A gente alcança as pessoas naquela malha toda do Instagram e quem vai comprar da gente são pessoas que se inspiram ou se identificam. A gente representa um papel de inspiração ou de identificação, que não vai representar toda a base das pessoas que vão consumir nosso conteúdo necessariamente. Tem gente que vai só consumir o seu conteúdo porque achou interessante, achou bacana, ou você trouxe alguma coisa que essa pessoa vai usar dentro da estrutura dela, tem muito concorrente e tudo mais.
Para dentro do Pinterest, a gente está basicamente fugindo dessa seara, que é uma seara, às vezes, de concorrência, e partindo para uma seara de inspiração. Então, a gente vai entender como é que funciona essa plataforma aqui, tá? A gente vai entender o que é, quem está lá e como usar a favor da nossa marca pessoal, e inclusive se você tiver uma marca corporativa, você vai aprender a usar também, mas o meu objetivo, o meu foco é sempre falar da marca que a gente representa, ok? Então vamos lá. Não sei se vocês já repararam, acredito que sim, quem utiliza, né, com mais constância, percebe que cada vez que você entra no Pinterest, você, né, é apresentado um mood board, que é essa telinha aqui, diferente, certo? Toda vez você vai dar um reload lá, vai aparecer essa mensagem aqui. Estamos adicionando novas ideias ao seu feed inicial. Novas ideias, certo? Então eles mesmos já se posicionam como uma rede de ideias, de inspiração. A gente entra ali para se inspirar. A gente não entra necessariamente com uma ideia, muitas vezes, de comprar alguma coisa, mas a gente quer ter ideias daquilo que é bonito, daquilo que está em alta, né? Daquilo que ressoa muitas vezes com a nossa pesquisa. Percebe que parece que às vezes ele adivinha aquilo que a gente está pensando em termos de ideias, tá? E, além disso, é uma plataforma que é considerada um prenúncio do futuro. Por quê? Porque, conforme as pessoas vão pesquisando por lá, eles conseguem metrificar mais ou menos o que está vindo, o que está em alta, e não a partir de uma projeção que foi feita lá no passado, como muitos, né, futurólogos lá da área da propaganda e tudo mais acabam. Esse futurólogos aqui não é pejorativo não, tá, gente? A gente que estuda mesmo projeção para o futuro, digamos assim, né, com base em dados mercadológicos. Dentro do Pinterest é muito orgânico, porque é a gente que está pesquisando. Então, eles conseguem visualizar essas ondas acontecendo, tá? Então, basicamente, essa aqui é a carinha da plataforma toda vez que a gente entra. E quem é que está lá? Né? Por que é importante a gente falar do Pinterest? Quando a gente fala no Instagram, a gente percebe, né? Assim, não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas o alcance, ele cada vez está mais limitado. A gente consegue até um alcance mais interessante, às vezes fazendo um Reels, alguma coisa assim, mas de maneira geral, por conta, inclusive, da maturidade da própria rede social, da plataforma. A gente tem muitos usuários, a gente tem muita gente produzindo conteúdo, a competição é muito grande, certo? E o nosso tempo de tela é limitado, a gente não consegue ficar lá o dia inteiro scrollando, né, zapeando aquilo. Então, o alcance geralmente encontra uma barra. Aqui, a gente, né, se toda hora que a gente vai scrollar ali, vai dar um reload na nossa página, não aparece um conteúdo só, aparecem mais conteúdos, né? A gente tem uma barreira menor. E a gente tem uma galera que está lá na plataforma fazendo o quê? Apenas consumindo. Isso dá, né, uma ideia para a gente que, se eu entrei aqui, estava conversando agora, né? Ah, você usa o Pinterest? Não, só uso para consumir, né? Estou consumindo lá, estou vendo as ideias, estou vendo o que acontece, crio uma pasta, salva, tudo lá. Se a gente vai conversando com as pessoas, a gente percebe que a maioria das pessoas estão lá justamente consumindo conteúdo. Então, se tem lá 433 milhões, aqui é a nível global de pessoas por lá, a gente mesmo não conhece um monte de gente que está produzindo por lá, ao passo que é muito mais fácil encontrar gente que está produzindo conteúdo para o Instagram, por exemplo, ou para o TikTok, ou para o YouTube, alguma coisa assim. Só por isso, essa informação já é uma informação relevante. Por quê? Tem pessoas entrando lá, usando, né? 433 milhões de pessoas no mundo estão usando o Pinterest para encontrar ideias, para se inspirar, para criar em cima, para pensar na próxima compra, para planejar o futuro, para planejar, né, os próximos passos, ok? E aí é que são dados deles mesmos que são muito relevantes e são muito importantes para a gente. Né? A gente tem uma maioria de público feminino,
acredito aqui que a gente esteja falando, né, do nosso público de maneira geral. A minha comunicação é voltada para mulheres, acredito que a de vocês também deva ser, não sei, mas, né, vou inferir aí. 46 milhões de brasileiros usam todos os meses, então a gente está falando de um número muito grande dentro de uma plataforma que coloca pouquíssimas travas de alcance. Então a gente tem um público muito, muito grande para ser alcançado, tá? E uma coisa que é muito pertinente para a gente. Quando a gente fala em arquétipo, já falei que a gente pensa sempre na inspiração e na identificação, né? Só que a gente está falando daquilo que dentro de um guarda-chuvinha que se chama branding emocional. A gente precisa entender de emoções e sentimentos, mesmo que seja minimamente, tá? Então, algumas emoções, alguns sentimentos são, né, desencadeiam com mais facilidade, né, deixam a gente mais propenso para realizar determinada ação. Isso quer dizer o quê? Quando você entra no Instagram e aí você começa a produzir conteúdo por lá, e nada vai funcionando, nada vai funcionando, nada vai funcionando, chega um momento que a gente fica o quê? Frustrado, certo? E geralmente, quando a gente fica frustrada, a gente tira o pé, a gente para de agir, né? Aquela coisa do tipo, ai, não tá funcionando, puxa, já tentei isso, aquilo, e não foi, a gente costuma encolher. Se a gente, pelo contrário, né, a gente é tocado ali numa chavinha interna, basicamente, que gera uma sensação de raiva, ou às vezes até de inveja. Pensa que eu não estou falando direcionamento, né, direcionada a cada uma de vocês, mas pensa de maneira geral. São sentimentos e emoções comuns aos seres humanos, tá? A gente quando, né, por que que o cara que coloca lá a foto, né, na Porsche e tudo mais, por que que a galera vai lá, todo mundo, vai curtir, vai acompanhar? As pessoas querem ter aquela vida, né, um pouquinho daquilo, querem aprender a fazer aquilo, tá? É uma inspiração, também é uma ambição, isso pode desencadear algum sentimento ali de inveja, né, de aspirar a alguma coisa, então é uma emoção que favorece uma ação. A alegria, a felicidade, né? A contemplação, quando você está imersa num ambiente belo ou organizado, também favorece a tomada de ação. Então, por exemplo, se você está muito feliz e você vai, sei lá, a um shopping, é muito possível que você, tendo grana, você faça mais compras do que se você for meio deprê, meio para baixo. Isso é verdade ou não é, gente? Vai me dando aqui um feedback aqui para ver se eu não tô, né? Coloca aqui no chat alguma coisa, beleza? Quando a gente está mais para baixo, a gente tende a executar menos ações, tá? Então, o ambiente do... Opa, beleza, verdade. Então, vamos lá. O ambiente do Pinterest é um ambiente onde tudo conspira ao nosso favor, certo? Porque como eu disse, não é uma rede social, é uma plataforma de mídia social. E o que a gente vê ali é basicamente, né, tem um cuidado ali estético, as coisas são bonitas. Percebam que muitas vezes tem até uns conteúdos muito belos, né? E às vezes eles não são nada legíveis ou fáceis de lidar. Isso aí estou falando mais, por exemplo, de infográficos, isso depende muito do que você está pesquisando lá. Mas às vezes eles chamam a atenção mais pela beleza do que pela usabilidade, tá? Então o Pinterest acaba favorecendo essa tomada de decisão por deixar a gente num estado de contentamento, ok? E aí um outro dado que é muito relevante é que mais da metade dos usuários brasileiros, então isso aqui interessa para a gente, que estão lá, tem entre 18 e 34 anos, que são pessoas, né, que já estão nessa esteira de compra, ou seja, são pessoas que vão tomar algum tipo de decisão de compra aí no futuro, ok? Então, vamos seguindo aqui adiante. Deixa eu ver o que vocês estão me falando aqui. Peraí. Seu público-alvo, ó, perfeito. Então, ó, sair daqui da aula, eu quero que vocês, ó, deem um shift aí, vamos embora todo mundo produzir lá, hein?
Eita, aqui. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? O Pinterest vai ser, de fato, uma oportunidade para a gente criar conteúdo, dar um boost na nossa exposição, tá? Sem aquela toxicidade que a gente pode sentir, por exemplo, lá no Instagram ou em alguma outra rede social, né? Que a gente acaba sentindo muitas vezes uma competição desenfreada, uma dificuldade para alcançar nossas metas individuais. Não que a gente deva deixar de usar, só que é como se a gente trouxesse um poderoso aliado para dentro da nossa cestinha ali, né? Trazer para a nossa manga, uma carta na manga, certo? Trouxe aqui um dado para vocês, pessoal, tá? Esse número já mudou, já aumentou. Eu comecei a produzir nada. E o que eu produzo no Pinterest, ele é basicamente o que eu trago para dentro do Instagram. E ainda assim, eu tenho um alcance muito maior, e esse alcance faz com que mais pessoas cheguem até mim lá no Instagram, e isso já me trouxe cliente, beleza? Então, é uma rota alternativa para a gente estourar a nossa boca lá do funil, certo? Sem tanto estresse, porque, de fato, o ambiente ele é mais seguro ou mais tranquilo nesse ponto, e porque, inclusive, a plataforma ela não facilita para que isso aconteça, para que você perceba, né, que você, por exemplo, você tem que viver para aquela plataforma, você tem que postar muito, e aí você faz um post no topo de funil, que é uma indireta, aí depois você tem um meio de funil dando uma aula. Não, a plataforma não pede isso da gente, tá? A plataforma pede para que a gente faça conteúdos que eu vou explicar mais à frente, né? Que sejam encontráveis, que sejam bonitos, né? Visualmente atraentes, e que são perenes, né? Então, isso também diminui um pouco a carga que a gente tem nos nossos ombros, tá? O comportamento dentro do Pinterest é diferente dentro do Instagram. Como eu falei, isso passa pelo comportamento das pessoas, tá? E isso passa pelo nosso conteúdo. As pessoas entram no Instagram para saber, né, elas vão encontrar o nosso conteúdo, mas elas entram ali porque elas querem, muitas vezes, saber da vida da pessoa, elas têm aquela necessidade, por exemplo, dos stories, né, de acompanhar ali a nossa vida, a nossa novela, que é o tipo de coisa, por exemplo, que eu tenho que melhorar, né? Essa questão lá ativa, como um story, como novela e tudo mais. Lá no Pinterest não é nada disso, né? As pessoas, você percebe que eu tenho um alcance muito maior do que o número de seguidores. O seguidor lá é aquela pessoa que, opa, quero ficar mais atento a isso, porque eu vou receber uma notificação, já percebi que esse conteúdo é muito relevante. Mas ainda assim, né, você tem milhares de pessoas que estão ali consumindo o seu conteúdo e podem entrar na sua esteira, né? Não vão necessariamente, muitas vezes, seguir lá no Pinterest, porque não é um comportamento natural, né? Assim, a gente não costuma estar lá no Pinterest e, escrolei, gostei, não sei o que lá, e vou seguir. Né? Diferente de como é no Instagram, né? Mas são pessoas que muitas vezes vão procurar fora dali. E principalmente porque o Pinterest deixa a gente utilizar link, né? É fácil da gente manejar esse tipo de coisa. Então, o comportamento e o conteúdo dentro do Pinterest e do Instagram são diferentes, tá? E aí eu vou explicar como eles são diferentes, por que eles são diferentes, tá bom? Qual é o conteúdo do Pinterest? É um conteúdo que vai inspirar, que vai ensinar e que vai vender. Aí você vai falar assim, tá, mas esse basicamente é o que eu preciso fazer no Instagram. Depende. Por quê? Porque dentro do Instagram, a gente está ali falando muitas vezes, né, tentando alcançar pessoas em vários estágios da jornada, e a gente vai mesmo distribuindo os nossos conteúdos ali entre topo, meio, fundo de funil, e são conteúdos que são muito rápidos. Você posta hoje lá no seu feed, amanhã o post morreu. Ninguém lembra mais, certo? Algumas pessoas salvam, mas nem é um hábito tão grande, né? A gente voltar lá na nossa pasta salvos, tá? O story também, 24 horas.
O Reels ainda tem um pouco mais de durabilidade, às vezes você vê ele voltando a funcionar, um Reels que você fez antigo, voltando a funcionar lá na frente. Mas não é feito para isso. O conteúdo que você joga no Instagram, ele tem uma vida útil muito curta. E é por isso que a gente fica tendo que produzir, 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 produzir. Porque a todo tempo a gente está tentando conversar com essa pessoa, tentando fazer frequência, né? Que é aumentar a quantidade de vezes que a gente aparece para a mesma pessoa, enquanto que o conteúdo que vai inspirar, ensinar e vender lá no Pinterest, ele é um conteúdo que ele é chamado de evergreen, ou seja, ele é um conteúdo sempre verde, tá bom? E aí, qual é a forma, né, o formato do conteúdo dentro do Pinterest? A gente tem os pins, que são os quadradinhos, né, que você tem ali uma... Deixa eu ver o que vocês estão falando. Muito cansativo, difícil manter essa constância. Exatamente, Michele. Exatamente. O Instagram, ele cansa, né? Às vezes a gente vem com o maior gás e tudo mais, só que é inevitável. Em algum momento a gente acaba, principalmente se a gente acaba tomando conta, né, sozinha da nossa marca pessoal, do nosso conteúdo, das nossas estratégias e tudo mais, é muito natural que a gente acabe cansando, né? E aí o Pinterest entra como um braço, né? Como um adjuvante para a gente dar uma ajudada nisso aí. Por quê? Não é necessariamente o engajamento que vai contar. E é uma coisa que a gente se corrói dentro do Instagram, né? A gente quer lá o like, o comentário, a gente valoriza esse tipo de coisa, a plataforma, ela incentiva que a gente valorize, e não é necessariamente o que vai definir uma tomada de decisão para a compra. Ao passo que a pessoa que está lá navegando, lá no Pinterest, você vai, né? Ela está com o estado mental mais preparado, né, para se inspirar, se infundir daquelas ideias, daquele universo que você traz. Por isso que você tem que ser muito coerente com a sua marca, com aquilo que você quer traduzir, né, traduzir o seu nome, traduzir a sua essência ali em termos, né, de marca mesmo. Seja muito coerente. Essa pessoa, quando ela vai para um outro passo, ela já está mais amadurecida, ela te trouxe menos cansaço, você também ficou menos cansado, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente produz? Os formatos de lá são basicamente PIN e ideia PIN e as pastas que são compilados de PINs ou de ideia PINs. Aí, como é que funciona isso? Os PINs seriam como se fossem os posts, tá? Formato quadrado, aquele formato que era antigo lá do Instagram, né, que a gente vê poucas pessoas usando hoje em dia, e os Idea Pins, que tem aquele formato alongado, vertical, muito parecido com os stories. Só que aqui uma maravilha acontece. Por quê? Porque esse conteúdo, ele não desaparece em 24 horas. Ele trabalha para você. Ele vai sendo mostrado, né? E aí é claro que você precisa trabalhar algumas componentes para que ele, né, estoure ali a sua bolha, né? Que você consiga fazer com que ele realmente seja mostrado e tudo mais. E como é um formato novo, e é um formato que ainda que você use fotos, né? Você faz um carrossel de fotos, e é um formato que as pessoas estão usando muito, eles viram, por exemplo, né? Estourou o TikTok. Com o quê? Vídeo formato vertical. Aí no Instagram, vai lá, copia o mesmo modelo, então vídeo formato vertical. É um tipo de conteúdo, um tipo de formato onde as pessoas gostam de consumir, por quê? Porque as telas dos nossos celulares são verticais. Então é confortável, é agradável, ocupa a tela toda, você consegue direcionar a sua atenção. Então os Idea Pins, que são num formato parecido com o dos stories, acabam ganhando, né? Eles estimulam que você faça mais. Então eles têm um alcance maior, tá? Esses pins Idea Pins podem ser salvos dentro de pastas que vocês vão organizando conforme interesses, tá? Então, por exemplo, quem trabalha com moda, por exemplo, pode organizar pastas ali, outono e inverno, uma coleção nova, dependendo do que você está trabalhando, enfim, você pode criar isso, ok? Vamos lá. Esse conteúdo, como eu falei, ele é evergreen, ou seja, ele está ali para sempre. É igual aquele conteúdo que você coloca lá no YouTube, né? E aí você colocou lá, categorizou, e ele está lá, buscável para sempre. Só que ele é buscável
ele é rastreável e ele é salvável. E o melhor disso tudo, ele é personalizado. Então, o que aparece para mim não aparece para você. Por quê? Porque tem um ajuste muito fino aí, né, de acordo com o que ele vai mostrar para quem. Então, como eu falei lá no começo, às vezes só de você dar um reload, sei lá, de 5 em 5 minutos, você vai ver que você vai encontrar ideias diferentes, tá? E essas ideias são sempre personalizadas para você. Por quê que são personalizadas para você? Né? Vai ter ali... aqui eu já falei, eu fui me atropelando aí, do efeito colateral, né? Que a gente estoura a nossa bolha. Então, isso aqui já mudou, já está bem mais do que isso. Mas para você ver aqui, ó, gente, 5.000 de alcance orgânico. Esse mês eu não fiz nenhum tipo de tráfego, a gente estava em período eleitoral, enfim. Então, acabei segurando, né? Porque competição muito grande, né? De conteúdos, não é nem competição entre pessoas, mas competição de produção de conteúdo, muita gente produzindo, muita gente impulsionando, né? Estrategicamente não valia a pena para mim nem colocar grana lá para divulgar, né? Para fazer exposição. Então, ir lá dentro do Pinterest de maneira orgânica, sem investir nenhum centavo, aqui já está mais de 119 mil, tá bom? Se eu não me engano, está em 125 alguma coisa, tá? Essa aula eu montei no sábado. Então, essa aqui só porque eu acabei me atropelando, mas vamos lá. Por que que ele é buscável, rastreável, ele é salvável? Por quê? Esse feed, ele é baseado naquilo que a gente busca, naquilo que a gente tem interesse, inclusive dentro do navegador, né? Então, ele está lá mapeando, inclusive buscas que a gente faz na internet. Uma vez o meu marido foi usar o meu computador para fazer, né, umas pesquisas, enfim, de um projeto pessoal dele, enfim, zoou completamente o meu Pinterest. Então, eu ficava encontrando coisas de Lego, coisas de Piratas do Caribe e tudo mais, enfim, completamente diferente. Por quê? Por conta do navegador. Então, você vai refinando isso. Quanto mais você pesquisa, né, o Pinterest ele vai te conhecendo e ele vai te dando mais daquilo que você procura. E isso é excelente, né? Para a gente, enquanto produtora de conteúdo. Porque se a gente acerta a mão, a gente está garantindo que o nosso produto, nosso conteúdo, aliás, vai sendo entregue para aquelas pessoas que são o quê? Interessadas, que querem mais. E isso abre para a gente uma possibilidade da gente trazer o nosso conteúdo, inclusive, de maneira múltipla, com aspectos diferentes, enfoques diferentes. Por quê? Porque também não é garantido que a mesma pessoa vá receber aquele conteúdo novamente a todo tempo. Por exemplo, quando você está lá no Instagram, você segue alguém, é muito natural que quanto mais você interaja com aquela pessoa e tudo mais, principalmente se você é nova, né, se seguir uma pessoa hoje. Então, possivelmente, o Instagram ele vai te dar bastante conteúdo daquela pessoa para testar sua interação e aí depois ele dá uma fugida, né, para ver se você também vai lá buscar, se você está interessado nisso e tudo mais. Só que imagina que se o Instagram tá te dando muito conteúdo, muito conteúdo de uma pessoa só. Se essa pessoa é muito repetitiva, se isso passa do ponto, se você traz sempre, né, aquele, por exemplo, você trabalha com moda. Moda é um assunto fácil de você dar exemplo, que aí você, né, deu uma arrumação do tipo tal, ou poses fotográficas também. Você faz hoje, se você fizer amanhã, se você fizer na quinta-feira, a pessoa viu de novo e fala, poxa, só tem isso aqui? Lá no Pinterest, não, né? Por quê? Porque a gente está falando com muito mais gente, né? São muitas mais pessoas que vão estar entrando em contato de maneira distinta, que estão interessadas naquilo, às vezes naquela particularidade. Então, elas vão entrar ali dentro, muitas vezes, do seu perfil, vão navegar só naquilo que interessa. Então, a gente ainda consegue multiplicar um conteúdo em várias... É como se fosse lá um joguinho de espelhos, em várias coisas que a gente consegue fazer isso. Até aqui tudo bem, gente? Estou falando muito rápido. Tá tudo indo, tudo certo? Me sinalizem, tá? Beleza, Michelle. Beleza. Então, vamos lá. Então, os dados são personalizados.
a gente consegue, né, a gente não, eles conseguem rastrear tudo aquilo que a gente pesquisa. Então, se a gente consegue, né, entender que o conteúdo é diferente, porque a jornada da pessoa lá dentro, né, dessa audiência é diferente, o mecanismo de produção também vai ser diferente, ok? Como é que funciona lá dentro do Pinterest? A gente funciona, né, a partir dessa sigla que se chama SEO, que vai dizer basicamente que é um mecanismo de otimização de busca, tá? Uma tradução aí aproximada seria isso. Significa o quê? Que eles entregam para a gente, basicamente, aquilo que a gente pesquisa, ok? Eles entregam para a gente, basicamente, aquilo que a gente pesquisa. Seja em palavras, então tem uma busca por palavras, e tem uma busca que é por imagens, ok? Então, enquanto lá no Instagram você está preocupada com a headline, uma headline de curiosidade, uma de autoridade, uma disso, uma daquilo, não sei o quê, pensando de novo nas etapas do funil. Aqui a gente precisa fazer o comportamento, né, uma engenharia reversa. A gente precisa pensar, basicamente, em como a pessoa vai buscar o nosso conteúdo. Como é que ela vai encontrar? O que ela vai pesquisar que vai dar, né, resultado, vai trazer o nosso conteúdo. Percebe como isso é diferente da headline do Instagram, que não é uma headline, por exemplo, buscável. O Pinterest é muito parecido com o Google nesse sentido, né? Então, quando eu comecei lá no Pinterest, por exemplo, a minha headline lá, ela era muito parecida, né, com o funcionamento no Instagram. E eu não percebia o que estava acontecendo de errado, assim, porque eu estava vendo outras pessoas, né, conseguindo resultado, pessoas próximas e tudo mais, não entendi o que era. E aí, né, fui pesquisar e entender como é que funciona isso. Então, eu falei para vocês que o mesmo conteúdo que eu produzo lá no Instagram, eu coloco para o Pinterest. É a melhor forma de fazer? Depende. Eu faço sozinha tudo em relação à minha marca pessoal, tá? Então, eu não produzo especificamente para o Pinterest, e eu entendo, por exemplo, que o Ideapin é uma coisa que está em alta, então geralmente eu jogo meu conteúdo na forma de Ideapin, porque eu estou facilitando a entrega, facilitando que ele chegue em outras pessoas, mas eu não consigo transformar ele pelo Canva, né, no meu plano, naquela imagem alongada. Mas não tem problema, por quê? Porque eu cuido da estética, digamos assim, do post, né, com mais carinho, com mais cuidado, que não chega a me prejudicar, mesmo quando eu coloco ele no formato alongado. Então, eu redimensiono a imagem, né, e tem funcionado. Talvez se eu tivesse uma outra abordagem, produzisse um conteúdo especificamente para o Pinterest, ou fizesse total um resize para que ele coubesse completamente, ficasse aquela estrutura alongadinha, bonitinha, talvez o resultado fosse melhor ainda. Mas a gente, né, a gente tem que extrair o máximo da limonada com o limão que a gente tem. Então, a ideia aqui não é para trazer mais trabalho, é para a gente fazer aquilo que a gente já faz com excelência numa outra plataforma dentro da medida do possível que a gente pode fazer hoje. Podemos usar os posts do Pinterest para encaminhar para o Instagram, tipo, dando início de conteúdo com uma chamada para ação? Depende, tá? Depende porque a pessoa vai ter que procurar no seu Instagram. Pensa que o Pinterest, como eu falei, ele é evergreen. Então, você está falando hoje, essa pessoa pode encontrar o seu conteúdo, sei lá, mês que vem, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. O seu conteúdo está trabalhando para você. Se você fizer um pin, não o Idea Pin, que é aquele formato parecido com o Stories, se você fizer um pin, você consegue colocar um link para uma postagem, por exemplo, tá? Aí você pode colocar uma postagem para o Instagram, uma postagem no seu blog, tá? Se não for assim,
Aí talvez isso fique meio off. Por quê? Porque a pessoa vai estar lá procurando lá no seu Instagram, ok? Mas você também pode, por exemplo, fazer uma mídia cruzada. Também você pode fazer um conteúdo lá no Pinterest, por exemplo, e né, trazer do Instagram para o Pin e do Pin para o Instagram. Também pode fazer dessa forma. Ficou claro? Faz sentido aí? Vamos lá. Então, mecanismo de produção diferente. A gente, né, vamos tentar nos comprometer a já produz para o Instagram, vamos trazer esse conteúdo para o Pinterest, beleza? Então, cuidar da imagem, do jeitinho que vocês já fazem, acredito que vocês estejam, né, com esse olhar, né, cuidadoso, carinhoso com o conteúdo de vocês, só que na hora de fazer a headline lá no Pinterest, vocês vão pensar em como as pessoas vão pesquisar para achar aquele conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. O mecanismo de busca é diferente, como eu falei, é por palavra e por imagem. Só que como assim? Como assim? Tá? As pessoas acham o nosso conteúdo lá dentro através desse mecanismo, como eu falei, né, do SEO, de palavras, imagética e tudo mais. E toda vez que a gente entra lá no Pinterest, a gente tem um feed inicial que é diferente, certo? Como eu falei, atualizou, mudou. E isso faz com que a gente fique mais tempo, inclusive, lá também, porque desperta essa curiosidade do que vai ter agora. E às vezes a gente vai mexendo lá, às vezes é rápido, a gente perde o PIN, enfim, a gente vai e dá o reload e tudo mais. Então, o que que a gente tem lá? A gente tem o nosso feed inicial, que são as novas ideias que são otimizadas de acordo com o nosso comportamento de pesquisas, né, dentro e fora do Pinterest e buscas prévias. Deixa eu ver aqui. Ju, seria mais interessante publicar mais sobre as ferramentas do que sobre dores e desejos? Não, acho que você deve fazer as publicações de maneira geral. Ferramenta, coloca dentro, tá? Eu acho que você pode fazer posts específicos de ferramenta e tudo mais, mas trabalhando com dor e desejo também, tá? Não oriento a deixar de publicar, tá bom? Por quê? Porque não é só uma busca imagética, né? Assim, a pessoa às vezes está buscando mesmo uma solução ali para algo que ela está sofrendo naquele momento, está sentindo. Então, ela quer alguma coisa. Se você começa a pesquisar coisas de marketing e tudo mais, a galera otimiza as buscas para isso, tá? Então, dá para falar sobre isso, sim, ok? Não tira, não. Publicou, você faz o arroz e feijão. Fez lá no Instagram, traz aqui para o Pinterest, ok? Então, vamos lá. No feed, então, as ideias são otimizadas de acordo com o nosso comportamento e busca, seja dentro do Pinterest, seja fora. Deixa eu ver aqui. Imagina, qualquer coisa você me grita aqui, ó. Não fica sem ter sua dúvida sanada, não. Tá bom? E vamos lá. Outro mecanismo de busca. A pesquisa, barra de pesquisa, né? Que está falando do quê? De uma busca que é visual e a otimização por palavra-chave. Você vai lá no seu Pinterest, você tem lá uma barrinha, né? Que é a barrinha onde você vai colocar lá sua pesquisa, suas palavras-chave, né? Percebe, ó? Você tem aqui, deixa eu ver se dá para ver. Explorar, assistir, você tem aqui a lupinha, você vai lá e aí você vai procurar suas ideias. Então, tem uma pesquisa, tem uma ferramenta de pesquisa. Só que não é só isso. Quando você acha um PIN muito legal, você tem uma ferramenta, uma lupinha ali dentro do PIN, né? Fica ali no cantinho, que você busca outro PIN semelhante. Outro PIN que é parecido. Deixa eu ver aqui o que você está falando. Como iniciar, você dá uma orientação só para começar. Em relação a como você vai configurar sua conta e tudo mais, é isso? Se for isso, sim. Tá bom? Por isso, sim.
Se não, é aquilo que eu falei, você vai começar que nem eu comecei, tá? Que nem eu comecei. Tava produzindo aqui só no Instagram e falei, o quê? Esse conteúdo aqui que eu fico aqui, ó, trago na unha, que me dá trabalho, porque eu coloco aqui todo o meu carinho, toda a minha força, todo o meu amor, e tô colocando aqui, o Instagram tem uma barra de alcance. Não, eu preciso dar vazão a isso. E aí passei a colocar por lá, tá bom? Então, colocou no Instagram, já coloca aí, ó, vira um compromisso. Rapidinho, menos de 2 minutos, você vai postar isso lá, tá bom? Quando você estiver programando seu post, que você vai pensar, né, na sua copy, na sua headline, você vai pensar como alguém buscaria esse conteúdo, tá bom? Como alguém buscaria esse conteúdo. Dá uma olhada em como eu coloco o post lá no Instagram e lá no Pinterest. Você vai entender um pouquinho sobre isso. Mas é basicamente como é que você pesquisa alguma coisa, como é que você chegaria àquele resultado, tá bom? Então, por exemplo, ontem eu fiz um reel sobre poses, né? Que vão indicar, que vão, né, falar sobre autoridade e tudo mais. No Instagram não é uma ferramenta buscável. Então eu consigo tocar, gerar um diálogo, tocar em alguma coisa e falar assim, olha, será que a autoridade é só realmente uma cara feia? Será que sua autoridade é autoritária? Será que né, a única forma de você gerar autoridade é você com uma foto com uma cara mais fechada, com um olhar assim, assado? Pode ser que sim, se for, tudo bem. Existem outras possibilidades? Sim, com certeza, tá? Então, eu posso criar um diálogo com relação a isso lá, criar uma headline. Estou tentando abrir aqui, né? Criar uma headline para que a gente converse dessa forma com o seguidor, com alguém que está chegando. Lá no meu de ontem pose de autoridade, parte 2. Será que seu tipo de autoridade é autoritária? Encontre seu estilo e comunique seu poder. Nem muito extenso, por quê? Porque era um rio super tranquilo. Lá no Pinterest, se eu não me engano, poses, marca pessoal, autoridade. Por quê? Porque é basicamente assim que a pessoa vai buscar. Beleza? Fez sentido? Então, vamos lá. Lá dentro da ferramenta de pesquisa, as pessoas vão fazer busca por palavra-chave e podem fazer buscas visuais também, beleza? E são sempre otimizadas. Ele é incrível na otimização. E por isso que a gente fica muito tempo por lá, porque é um buraco sem fundo. A gente vai, porque é sempre, né? E quanto mais a gente está lá, mais a gente está dando feedbacks para a plataforma do que a gente gosta, do que a gente quer. E aí ele vai trazendo mais e mais e mais e mais, tá bom? Além disso, a gente tem os pins relacionados, então toda vez que ele dá um pin, né, que a gente achou um pin, clicou naquele pin, ele vai mostrar outros que são parecidos, e tem o próprio shopping, né? O que é interessante ali dentro do Pinterest? Na vida normal, a gente não gosta de propaganda, né? Por quê? Propaganda é chato, tá no meio de um conteúdo que eu quero assistir, vou lá e pulo o anúncio, espero os 5 segundos do YouTube, pulo o anúncio, né? Ou compra, que tem quem compre e pague o YouTube pago. Na televisão, a gente, precisa, né? Não tem jeito, tem que ver o anúncio, ou é aquele momento que você vai no banheiro, que você vai fazer alguma coisa e tudo mais. Por quê? Porque propaganda, anúncio é algo intrusivo, certo? Algo que se mete no meio das coisas que a gente queria fazer. Lá no Pinterest, como as pessoas estão buscando essa inspiração, estão ansiando lá na frente fazer uma compra, estão querendo se inspirar. Por que as pessoas fazem pastas por lá? Porque as pessoas estão com aquele projeto, por exemplo, você vai fazer uma reforma ano que vem. Pode ser que hoje você fale assim, puxa, deixa eu ver aqui como eu queria que fosse a minha cozinha. Aí você vai entrando, aí você vai pesquisando revestimento, textura disso, não sei o que lá daquilo. Tem uma intenção de compra que é lá na frente, certo? E ele está mapeando isso, ele está trazendo mais. Quando aparece uma propaganda ali dentro, primeiro que ela não pula dentro da nossa tela. Ela é camuflada ali dentro como um conteúdo. E é mais fácil da gente consumir, porque a gente já está naquele ambiente mais propício, a gente já está no estado mental mais propício, a gente já está feliz,
certo? A gente já está buscando, a gente já está planejando. Então, isso não é tão intrusivo do que quando a gente tem um anúncio que pula na nossa cara, tá bom? Então, lá dentro do Pinterest, é possível também fazer anúncios. E aí, por exemplo, para quem tem produto físico e tudo mais, pode ser uma boa, né? Porque você consegue redirecionar para o seu site, para o seu blog, para um catálogo de alguma coisa, tá? Isso pode ser menos usável para gente que vai falar de serviços, mas é importante que vocês saibam que existe a possibilidade que dá para fazer, beleza? Então, vamos que vamos. Então, como criar o conteúdo aqui no Pinterest, lá no Pinterest? Como é que a gente vai criar esse conteúdo? Pré-requisito é ter uma conta business. Todo mundo pode ter, tá? Então, você vai lá em configurações, você vai abrir o seu Pinterest normal que você tem hoje, que você faz as suas buscas, que você consome conteúdo, você vai deixar de ser audiência para você ser produtora de conteúdo lá. Então, a única coisa que você precisa fazer é entrar lá em configurações e vai mudar a sua conta para uma conta profissional, uma conta business, que aí vai te habilitar, vai abrir aqui uma possibilidade de você criar o seu conteúdo. Você vai lá no maisinho e aí você pode, ó, criar um Idea Pin e aí você pode, por exemplo, subir alguma coisa, tá? Você pode criar aqui dentro, então ele tem algumas ferramentas que você pode editar, né? Coisas pequenininhas, mas você consegue colocar texto, você consegue colocar adesivo, você consegue... Tem uma galeria de sons, de músicas, que, né, não se compara com a galeria que a gente tem lá no Instagram, mas é uma galeria que dá para ilustrar alguma coisa, trazer uma vibe, um universo, uma atmosfera para o nosso conteúdo. Mas sim, tem possibilidades. A única coisa que você precisa fazer é mudar. Vocês estão com o celular na mão? Se vocês tiverem, vocês já podem fazer isso. Beleza? É o único pré-requisito. A partir do momento que você cria uma conta business, você vai criar o seu conteúdo, você vai, inclusive, ter acesso às analytics, que são onde você vai entender qual é o PIN que está funcionando, o que as pessoas estão buscando, você vai ter acesso a relatórios. Lembra que eu falei que eles são uma ferramenta, uma plataforma de conteúdo, e que eles estão... É um radar que é dado pela própria audiência do que está em alta, o que está crescendo, o que as pessoas estão pesquisando, quais são as palavras mais buscadas, quais são os assuntos mais buscados, mais interessantes, tá? Você vai ter acesso a isso lá dentro, quando você entra, quando você muda a sua conta para uma conta business. Só mudar a categoria, você vai linkar a sua conta, por exemplo, a um blog, se você tiver um blog, ou você pode fazer como eu, linkar no Instagram. O que isso significa? Que você pode, inclusive, pegar um conteúdo que está lá embaixo, que foi seu, que você gostou pra caramba, e você vai lá no Instagram, lá nos 3 pontinhos da sua publicação, e aí, uma vez que você esteja com a conta também logada lá no Pinterest, você pode... Eu não vou conseguir fazer agora, mas você pode republicar em outros apps. E aí você vai selecionar o Pinterest. E aí você vai publicar dentro de uma pasta específica. Percebe a facilidade? Tá? Você pode pegar uma publicação que já está lá no Instagram e trazer para dentro de uma pasta no Pinterest, ou você pode publicar de maneira nativa lá dentro, ok? Até aqui foi, gente? Tudo bem? Vamos lá. O que a gente precisa estar atenta com relação à nossa produção de conteúdo? Apelo visual, lembra que é uma plataforma muito visual. Às vezes aquilo que, dependendo do conteúdo, como eu falei, às vezes você tem infográficos muito legais que eles não são nem tão usáveis, porque a gente às vezes não consegue ler aquilo, né? Porque às vezes é muito pequenininho e tudo mais, mas causam um efeito uau, né? Para dentro do nosso conteúdo, obviamente, a gente não quer que seja uma coisa que a pessoa não consiga extrair algum tipo de informação. A gente está gerando muito valor, mas pensando sempre
no apelo visual, numa imagem bonita, na imagem que você quer trazer para o seu universo de marca, para essa identidade que você quer marcar na mente da sua audiência, do que sua marca representa, do que sua marca é. Então, usar da imagem como, né, das imagens que você vai utilizar como uma ferramenta facilitadora, tá? Porque as pessoas gostam de coisas belas, as pessoas gostam de coisas bonitas. Se você conseguir, né, usar, né, esse temperinho aí a seu favor, vai chamar atenção no meio de um monte de Pinterest, de um monte de pin, que tá lá, que também é bonito igual. Outra coisa que a gente precisa estar atento, a otimização de palavras. A gente precisa fazer lá no título, a gente consegue otimizar nosso título e nossa descrição, tá? Então, você tem um campo para o título e lá, quando você cria um PIN, você pode criar, além do título, uma descrição. Tudo isso é indexado, digamos assim, tá? Isso significa o quê? Que eles conseguem refinar, entender o que você está falando para mostrar para quem? Para mostrar para quem tem interesse naquilo, para quem está buscando por aquilo, para quem mostrou interesse naquele assunto, ok? O título você vai colocar lá né, como se fosse na publicação que você está fazendo lá no Instagram, que você tem lá a aba de texto, você vai colocar o título ali, mas você pode também colocar na figura, na capa, tá? Você pode colocar um texto ali que não seja muito grande para não ocupar toda a imagem, que é uma imagem bonita, que você separou para isso, para o seu carrossel e tudo mais, mas também para que salte aos olhos da sua audiência. Porque aí não é. Imagina que você está vendo aqui um monte de ideia PIN, e aí tá tudo muito igual, são um monte de fotos bonitas, bacanas e tudo mais. Você não vai entrar necessariamente para ver descrição, para ver, né? Você vai ver o título ali embaixo, né? Algumas não tem nem título. Se tiver algo escrito na sua tela, já vai facilitar. E esse algo é um título interessante, que aí você pode usar, inclusive, aquela história que a gente estava falando antes da dor e do desejo, tá bom? Você pode utilizar aí, que não seja algo muito grande, bem conciso, só para chamar a atenção no meio de um monte de pin, ok? E constância. Por que constância? O Pinterest não é a plataforma que demanda da gente o grau de comprometimento, de amor, de abraço que a gente tem que ter com o Instagram, que a gente tem que produzir o conteúdo e postar no feed, a gente tem que fazer stories, nada disso. Mas quanto mais constante, né, dentro daquilo que é nossa possibilidade, melhor, porque a gente consegue entender mais o que está dando certo, né? Então, manter uma constância é a gente também dar um feedback para o algoritmo, ó, estou produzindo aqui. E daí eles precisam de gente produzindo conteúdo. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão lá apenas consomem. Então, eles têm que manter isso girando. Por isso que o Idea Pin, que é esse formato alongado, que é favorecido para gente que consome no celular, ocupa quase a tela inteira, eles distribuem mais porque eles querem manter a gente lá dentro, né? Então, se a gente der mais constante, a gente está aprendendo mais com os nossos dados, com as informações que a gente tem a respeito da nossa postagem, certo? Porque lá dentro do Analytics a gente vai entender qual é a faixa etária, onde essas pessoas estão, quais são as palavras que elas buscam, de que nicho e tudo mais. A gente tem acesso a relatórios, mas ao mesmo tempo a gente está falando para a plataforma, para o algoritmo, olha, estou sendo uma produtora aqui, né? Não tem tantos produtores aqui assim, né? Então, você facilita esse jogo aí para que ele aconteça. Quanto mais você produzir, né, sem surtar, sem fritar, tá? Mas mais fácil a vida aqui parece ficar, ok? Até aqui tudo bem? Vai me falando, hein, gente? Então, vamos lá. Na prática, a gente tem a publicação que é nativa, nossa, deu uma alergia aqui, que é nativa, e tem a publicação através de um blog, site, Instagram. E em que formatos? A gente tem os pins, os Idea Pins e as pastas, tá? Idea Pins e publicação nativa estão com essa setinha crescente. Por quê?
Porque, obviamente, eles facilitam, eles favorecem o conteúdo que é criado no Pinterest, tá? E aí é por isso que eu não publico tudo no Instagram e subo do Instagram, apesar de ser possível. Então, por exemplo, ó, você criou um conteúdo lá no Instagram há 1 ano atrás, e ele é muito bacana, ele é muito bom. Você não quer que esse conteúdo se perca no tempo. Então, pode ser que você não tenha mais esse arquivo e você não quer reeditar e tudo mais. Você pode pegar ele lá, vai lá no seu feed, vai estar ligado, né? Uma vez que você reivindicou o Instagram, o seu Instagram, você linkou um Insta com um PIN, você vai publicar ele dentro da pasta que você direcionar. Pode fazer isso? Pode. Mas no tempo presente, você já está com um arquivo, tá? Você já está com as suas lâminas do seu carrossel, ou você vai gravar um vídeo, né? Você gravou um vídeo na sua câmera para você editar no Reels, pega o nativo, né? Bota lá no Reels, sim, mas pega ele cruzinho, né? Ou no máximo com uma edição que você vai fazer no CapCut, alguma coisa assim, mas sobe ele nativamente dentro do Pinterest. Isso ficou claro para vocês? Ainda que seja possível você trazer a publicação do blog, do site, do Instagram, o ideal é que você suba esse conteúdo de maneira nativa, tá? Por quê? Porque eles favorecem, tá, o conteúdo que é produzido nativo. E isso é dito, tá bom? Ficou beleza. Então, não é lenda, nada disso. É informação do próprio Pinterest, tá? Eles favorecem a criação do conteúdo que é feito lá. Beleza, ó, que bom, Michele. Ó, tô animada. Eu quero depois que você vá me falando aí como é que tá tudo, como que tá funcionando. Quero feedback, tá bom? Então vocês vão fazer isso. Se o conteúdo já é muito antigo, não quer fazer de novo ou qualquer coisa, se for muito antigo, ó, gente, às vezes dá para reeditar bonito de novo, que você vai usar de novo no Instagram, inclusive, né? Para você não ficar toda hora tendo que tirar da cartola alguma coisa. Você pega o que funcionou, o que funciona, reedita, dá uma cara nova, deixa bonitão, sobe no Instagram, sobe no Pinterest. Beleza? Beleza, Ingrid. Que bom, que bom. Quero ver, hein? Quero que comece mesmo. Depois você me conta. Tá bom, Ingrid? Um beijo. Então, a publicação nativa, ela é aqui, ó, setinha subindo, tá? E os Idea Pins, que são um formato alongado, parecido com Stories. É o formato que vocês vão ver que vai ter muito mais entrega, beleza? Então, vamos priorizar esse tipo de conteúdo, ok? Coisas que são muito importantes dentro do universo do Pinterest. Dia e horário não importam tanto. Lá no Instagram, a gente precisa estar muito atenta, né, ao comportamento da nossa audiência, quando é que elas estão ativas, né, ritualizar a nossa postagem para que ela entenda, para que isso crie um hábito, uma rotina. Ah, todo dia, tal hora, a fulana posta, né? Tem essa questão dos stories e tudo mais, que a gente precisa estar sempre presente e tudo mais. No Pinterest, o dia que você vai postar e o horário que você vai postar não importam tanto quanto essa constância que você vai tendo para mostrar para a plataforma que você é uma produtora ativa. Agora, se você vai postar esse PIN hoje, sei lá, 11 e pouquinho, ou você vai postar ele de manhã, tanto faz. Por quê? O conteúdo lá, ele é, como eu falei lá no começo, evergreen. Ele vai ser encontrado daqui a uma semana, um mês, um ano, 2, tá? Eles vão dando retorno para vocês. Esse conteúdo já foi visto 1000 vezes, 10.000 vezes. É muito bacana, tá? É uma plataforma que é muito legal de se trabalhar. Tira um pouco desse peso, né? Que a gente precisa estar muito assim, meticulosa com relação ao Instagram, por exemplo. Aqui a gente consegue uma tranquilidade maior para alcançar mais pessoas. Outra coisa, a quantidade de abordagens, como eu falei lá no começo. A gente pode pegar um conteúdo e trazer várias abordagens diferentes de um mesmo assunto, que não vai cansar, porque eu não estou, sabe, atolando a minha audiência fixa.
certo? O que o Instagram faz? A gente produz um conteúdo para o Instagram, ele vai jogar primeiro para a nossa audiência, para uma parcela da nossa audiência, depois ele coloca um pouquinho para fora, e depois que ele vai explodir a boca do balão, certo? Só que aí, né, o que acontece, por exemplo, quem posta 3 vezes ao dia? Pode ser que a pessoa alcance mais pessoas diferentes que entram em horários distintos? Pode. Mas assim, é muito possível também que você enjoe daquele conteúdo, daquela abordagem mais rapidamente, se você consome muito, você é um heavy user, você está consumindo todo dia ali no Instagram e tudo mais. Por quê? Só vem postagem do fulano, só vem postagem, só vem postagem. Aí, e como o conteúdo não é infinito e não deve ser infinito, tá? Dentro de uma linha editorial, a gente precisa saber para onde é que a gente está levando, né? Então, esse conteúdo ele não é infinito, ele é um conteúdo que vai ser remodelado, vai ser reciclado, né? Ele pode sofrer alterações de acordo com a linha editorial do momento, de um produto que você vai vender específico num momento ou outro, né? Mas você está ali toda hora, digamos assim, aparecendo para aquela pessoa. Como no Pinterest a gente está aparecendo para muitas pessoas e não necessariamente apenas ou mais fortemente para os nossos seguidores, para a nossa audiência, a gente não tem tanto problema em ficar reciclando ou trazendo outros prismas e muitas vezes de um mesmo assunto, ok? Então, a quantidade de abordagens, ela inclusive é favorecida, ela é legal, ela vai ajudar a gente quando a gente consegue trazer mesmo o nosso conteúdo de maneiras bem diversas, falando muitas vezes da mesma coisa, porque a gente está aumentando as possibilidades dele ser achado, dele ser encontrado, ok? Descrição, título e link valiosos e que vocês vão ter melhores amigos de vocês, é pensar em como é que você pode trazer aquela ideia para aquele título, como é que a pessoa vai buscar aquilo, como é que você buscaria aquilo no Google, ou como é que você categoriza aquilo de maneira mais fácil, tá? A descrição, especialmente se você está usando o PIN, né? Que aí abre uma caixinha de texto para você descrever, como se fosse basicamente um post lá no Instagram. E o link, quando você posta o PIN, você consegue colocar no PIN um link que vai ser para um site, que vai ser para um blog, que vai ser para o próprio Instagram. Quando você faz uma ideia PIN, você vai colocar um título muito bacana, muito interessante, e ele vai abrir uma caixinha que são uma caixinha de categorias, que você vai pesquisar ali como é que você quer taguear, como é que você quer marcar aquele conteúdo, aquele assunto, tá? Então, você vai colocar ali, sei lá, maquiagem para noivas, delineado, sabe? Né? De acordo com o nicho de vocês, obviamente. Mas você consegue colocar até 10 categorias para facilitar que o seu conteúdo seja encontrado. Beleza, gente? Foi até aqui? E quarta observação, última observação em relação a o que é muito importante, é que aqui não seria diferente, vídeos que não são necessariamente você falando ou fazendo uma dancinha, nada disso, pode ser o carrossel montado em forma de sequência de videozinho e o conteúdo vertical, ou seja, os idea pins são os conteúdos que são mais favorecidos pela plataforma. Então, eu oriento que vocês concentrem os esforços nessa modalidade de conteúdo, ok? Aqui, se vocês quiserem tirar uma foto, dá um print aqui, ó. Isso aqui são os formatos para que vocês não percam qualidade. Qualidade lá é uma coisa, né? A imagem tá bonita, não ficar borrada e tudo mais. É muito importante. Os formatos são pequenininhos, então dá para manter. Às vezes, quando você pega um conteúdo de lá, uma foto, uma imagem, e aí você joga, por exemplo, no Instagram, você percebe que a imagem fica horrível, muitas vezes porque perde a qualidade, né? Lá o tamanho é pequenininho, né? Na foto aqui é um 2x3, tá? Então, eles, né, priorizam esse conteúdo que é bonito, que está esteticamente bacana,
que não está cheio de ruído, que não ficou, sabe? Sabe quando a foto perde a qualidade, perde o detalhe e tudo mais? Não. Busca um conteúdo que está bonitinho e que cabe lá dentro, ok? Tiraram o print aqui? Me conta. Vou avançar, hein, gente? Vou lá. Então, vamos que vamos. O outro efeito colateral é tráfego que é gratuito para o seu site ou para outra rede. Se você tiver um site, se você, né, estiver vendendo aí algum produto físico, alguma coisa assim, você pode direcionar todo aquele esforço de graça para o seu site. Tráfego é uma coisa muito valiosa, né? Não é à toa que o orgânico no Instagram, ele, né, assim, tem muita gente que trabalha só no orgânico, mas ele é muito mais difícil. Um dos melhores efeitos, com certeza, né? E aqui a gente tem uma possibilidade muito grande de alcançar muita gente e trazer um tráfego gratuito e de qualidade, porque essa pessoa ela já está mais inclinada, mais direcionada. Aí é só partir para o abraço, né? Não quer dizer que toda pessoa que chegar do Instagram, do Pinterest, vai estar pronta para comprar, mas ela está trabalhada, digamos assim, né? Ela já tá, né? Você sair de uma plataforma para outra já significa que tem um interesse enorme, né? Então, é só realmente trabalhar com mais carinho, mais cuidado e usar o tráfego gratuito, né? A exposição gratuita que a gente tem para a nossa marca. Então, quando a gente aumenta a exposição da nossa marca, a gente está pegando aquilo que é mais precioso da gente, que é a nossa expertise, a forma como a gente quer ajudar as pessoas, né? Aquele talento que a gente tem, ou que a gente, às vezes, ralou pra caramba, que não é um talento que veio do nada, mas a gente ralou pra caramba, e a gente tem uma ferramenta, a gente tem uma metodologia que pode ajudar pra caramba para alguém, só que, muitas vezes, a gente tá ali, ó, dentro de casa, né? Ou a gente entrou no Instagram e o negócio não tá funcionando, não tá indo, porque tem um monte de gente produzindo, né? Tem um período aí de aprendizagem não só da plataforma em relação ao que a gente está produzindo, né, da plataforma entender para ela direcionar também, mas da gente, muitas vezes, entender o que eu estou falando mesmo, o que eu estou fazendo, o que eu vou resolver aqui, quem são essas pessoas e tudo mais. Então, quando a gente consegue, né, abrir essa boca, né, da exposição, a gente consegue estar mais suscetível a que outras pessoas nos encontrem, né? E aí, de fato, a gente também vai tendo mais informações a respeito de verdade daquilo que a gente está fazendo. Porque parte daquilo que a gente faz no começo é uma inferência, né? A gente desenha muitas vezes uma solução que não é necessariamente a solução desejada, né? Por exemplo, liderança é uma característica muito importante para que a gente toque o nosso negócio, certo? É uma característica importantíssima. Sem liderança, sem autoliderança e sem entender esse papel de líder que a gente tem que ter em relação ao nosso cliente, à nossa audiência, né, as pessoas que estão ao redor ali do nosso ambiente de marca, o negócio não vai funcionar. Só que ninguém acorda, por exemplo, hoje eu quero ser líder, hoje eu quero muito, insanamente, os 4 passos da liderança. Não, não é isso que acontece, né? Então, a gente às vezes desenha soluções que não são necessariamente a menina dos olhos da nossa audiência. Qual é o nosso papel? Fazer despertar o desejo pela solução e tudo mais. Só que, num primeiro momento, é inferência. Eu estou pensando no que a audiência pode querer, do que o meu cliente pode desejar, qual vai ser a metodologia assim ou assado. Quando eu começo a ter gente olhando e interagindo comigo, com a minha marca, com o meu conteúdo, eu consigo me colocar melhor no mundo. Por quê? Porque o conteúdo, ele é a ferramenta pelos quais as pessoas vão nos conhecer. Então, eu preciso ter uma forma de fazer esse conteúdo e que ele chegue
nas pessoas certas, para as pessoas, né? Para filtrar para as pessoas certas. Então, eu preciso que ele chegue na maior quantidade possível de pessoas, né? Não que eu queira falar com todo mundo, mas que eu possa filtrar dentro desse universo maior quem é de fato o meu cliente, para quem eu vou doar minha atenção, eu vou entregar a minha solução. Então, eu preciso falar com mais pessoas. Então, o que que o Pinterest faz? Coloca para muita gente, e aí, a partir daí, eu vou desenhar, né, um outro caminho para que eu possa converter, deixar a pessoa mais próxima de mim, para que eu possa desenhar uma solução, uma oferta. E aí, muitas vezes, né, o que a gente vai fazer é essa proximidade, o dia a dia, a gente vai trabalhar lá no Instagram. Mas para chegar mais gente, para ser mais vista, principalmente a gente que tem uma continha, às vezes, que é menor, que é pequenininha, que não quer dizer nada em termos de faturamento, mas que muitas vezes para a gente, né, assim, a gente quer mais e mais, né? Claro, obviamente, alcançar mais pessoas, vai fazer muita diferença. Beleza, gente? Fez sentido até aqui? Deixa eu ver vocês. E aí, me conta. O que que vocês acharam? Ficou alguma dúvida? Vão aplicar. Vontade de sair correndo para usar. É esse momento. É esse momento. Quero ver, viu? Espero é, que você realmente, ó, faça o movimento. A gente precisa, ó, pegar aquele fôlego, vamos embora. Nunca é assim, nunca é não. É uma plataforma fácil de você lidar, de você trabalhar. Essa produção vai ser muito bacana, porque você vai estar trazendo, basicamente, nesse começo, traz no Instagram, você já produz lá, só jogar aqui no Pinterest, e eu tenho certeza que vai ser sucesso, tá? É, no começo, né, você vai aprender a usar a ferramenta, entender o que que as pessoas estão buscando, né? Só que eu tenho certeza que você insistindo, você vai conseguir. Lembra que lá no começo eu estava vendo as outras pessoas e eu falei, caramba, por que que eu trago o conteúdo às vezes, né, bonito, bacana, que não está funcionando? A forma de você colocar lá. Então preste atenção que a busca lá é visual, mas é por palavra. Eu preciso pensar nesse, em como a pessoa vai achar o meu conteúdo. Beleza? Estou me perguntando por que eu nunca compartilhei meu trabalho lá. Porque não é natural, a gente costuma só consumir, certo? A gente costuma só consumir lá. A maioria das pessoas só consome. A gente que está sendo, ó, a vanguarda, a gente está sendo visionária e buscando lá na fonte onde as pessoas se inspiram, onde as pessoas tomam, né, consciência, às vezes, de sonhos, de ideias, a gente está buscando essa pessoa lá. Beleza? Gente, eu fico feliz, tá? Eu espero que realmente tenha ajudado, que tenha trago aí um fôlego, que tenha agregado para vocês. E se ficar alguma dúvida, alguma coisa, me manda uma mensagem. É, enfim, se puderem depois me dar um feedback da aula. Opa, Michele, muito obrigada. Fico muito feliz. Muito feliz. Ganhei aqui meu dia. Beleza? Então é isso. Eu espero trazer aulas assim, mais ou menos de 15 em 15 dias. Claro, por favor, eu fico muito feliz. Se você puder fazer isso, fico muito feliz. Tá bom? Foi ou não? Pode abrir aqui a câmera. Então, eu penso em trazer aulas assim, mais ou menos de 15 em 15 dias, alguma coisa assim, mas a ideia é ter esse canal para a gente trazer conteúdos que são mais densos, mais interessantes, enfim. E é isso. Esse é o tipo de conteúdo que eu entrego lá na Arqueia. Esse conteúdo vai lá para a Arqueia, enfim. Então, fica aí o convite também. Beleza? Tirou o print, Michele? Foi?
Eba! Muito obrigada, Michele. Olha, aplica e vai me contando, beleza? Vamos fazer um combinado aqui. Quero ter notícias suas a respeito de Pinterest, tá bom? Um beijo grande, bom finalzinho de noite aí e uma boa semana. A semana tá só começando. Ah, obrigada, muito feliz. Quem é? Tá só um iPhone, eu não sei quem é. Eu gosto tanto de saber o nome de vocês, gente. É mais fácil do que... Bia, muito obrigada. Com certeza, é mais fácil do que imagina, prático de usar. Você vai ver, pode ser que na primeira vez você fique, opa, o que eu vou fazer agora? O que acontece? Mas é a primeira vez, é a segunda vez. É muito prático, muito fácil de usar, é muito intuitivo e eu tenho certeza que vai fazer uma diferença aí para vocês. É muito bom quando a gente consegue, começa a ter esse retorno. E vocês, né, vocês me acompanham no Instagram, acredito, e vocês percebem lá, minha conta é muito pequenininha, né? Então, é muito gratificante quando eu vejo gente chegando lá do Pinterest, falando comigo, cliente. Então, assim, é uma coisa viável, super possível e que a gente consegue extrair ao máximo nesse momento. A gente precisa aproveitar esse momento que tem uma galera que ainda não percebeu que é uma ferramenta possível para a gente, porque tem uma... Ai, muito obrigada, muito obrigada. Nós vamos, né? Nós vamos juntas. É, como tem muita gente lá, percebe? Lá no começo, eu não vou me lembrar de cabeça, mas a quantidade de usuários que ele tem no mundo daria um país. Então, assim, é muita gente. É realmente muita gente. Então, a gente tem uma possibilidade incrível de fazer parte não só da galera que está lá consumindo, mas é que a gente também produza. E produza para essa galera que está entrando dentro dessa faixa que vai comprar alguma coisa mais à frente, né? E vai comprar através do quê? Através, né, do contato, do desenvolvimento da nossa marca pessoal. Que o Pinterest é um braço de exposição da marca. A conversão vai acontecer como? Vai acontecer com essa pessoa te conhecendo, que vai ser possível aonde? Geralmente lá no Instagram. Então não é para abandonar, é para trazer, para agregar. Beleza? Vamos crescer juntas. Eu estou muito feliz. Muito obrigada mesmo, Michele, Bia, até agora comigo. E é isso, né? Vou mandando as informações a respeito de aulas e tudo mais lá no grupo, tá bom? Um beijo grande para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.